Tem coisa que a gente inventa e vira vício. Esse petisco aqui já ganhou várias versões, mas eu juro, cada vez que eu crio um recheio diferente, eu mesma fico chocada com o resultado. E essa combinação ficou a melhor. Primeiro eu amasso o gorgonzola com creme de ricota e um bom azeite até formar uma pastinha bem cremosa, mas não muito mole, porque a gente vai enformar. O toque especial, alho poró douradinho no azeite, bem refogado. Entra no meio dessa mistura e o cheiro invade a sua cozinha. A montagem é simples, metade da pastinha, uma colherada bem generosa de geleia de pimenta, mas você pode utilizar qual você tiver aí, e cobre com o restante da pastinha. Desenforma e é sério, gente, olha essa textura. Coloquei amêndoas tostadas por cima, um fio de mel e torradinhas de sua preferência. Pronto! Esse é o tipo de petisco que faz qualquer visita te pedir a receita. Agora já sabe, se fizer, me conta nos comentários.